Aleluia. Que assim seja feita a vontade do Espírito Santo aqui em cima, amém? Glória a Deus. Eu quero cumprimentar também os irmãos em casa, na gloriosa paz do nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Foi-me dada a oportunidade, aleluia, neste culto de ensino, trazer a lição de número 12, a lição que nós estamos aprendendo, e eu creio que Deus, Ele vai falar poderosamente. Na verdade, Ele vai continuar falando, né, irmãos? Que desde o início deste culto, aleluia, Ele já está falando através da sua palavra, dos seus louvores, aleluia. Então, Ele vai continuar, aleluia, falando através do maná. Qual é o maná? A palavra que nós temos em nossas mãos, amém? Glória a Deus. Aqui está a lição, como foi dito aqui pelo dirigente, as viagens missionárias de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. As viagens missionárias de Paulo. Todos nós, irmãos, que somos leitores da palavra de Deus, que cremos, que amamos a palavra de Deus, conhece essa história, aleluia, de Atos dos Apóstolos. Lucas, o que escreve é o autor de Atos, e como nós estamos estudando a vida de Paulo, aleluia, aqui no livro de Atos, é onde fala sobre a história de Paulo. Então nós vamos entrar na lição. É muito importante nós entender, antes de nós entrarmos nas viagens de Paulo, que Paulo, ele aceitou no caminho de Damasco, todos nós conhecemos, e durante 3 anos, nós podemos ver que Paulo, ele prega ali em Damasco, vai para a Arábia, aleluia, e depois também vai em Jerusalém. E nós podemos ver, se nós formos fundo a história, nós podemos ver que nesse período Paulo é meio assim rejeitado, porque nós podemos ver que alguns discípulos de Jesus, ele temiam. Por quê? Nós conhecemos a história que Paulo perseguia os cristãos, então eles ficavam meio assim ansiosos de estar ali vendo Paulo ministrando a palavra de Deus. Mas todos nós sabemos que Paulo foi chamado para uma tão grande obra, amém? Então Paulo, ele vai para a sua cidade natal, vai para Tarso, e aproximadamente, para nós corrermos aqui no tempo, que eu tenho pouco tempo, aproximadamente de 13 a 14 anos, Paulo, ele está ali aprendendo, orando, indo para o culto de ensino, indo para a escola bíblica, aprender, aleluia, como se comportar e como ser um verdadeiro líder, um verdadeiro missionário. Então, após esses anos, nós vamos ver na história que Barnabé vai e traz ele para Antioquia, aonde ali está, aleluia, a primeira igreja, vamos dizer assim, cristã da época. Por que a primeira igreja cristã? Porque nós sabemos que os discípulos de Jesus em Jerusalém eram judeus, e eles, vamos dizer assim, não queriam abrir outra denominação, outra igreja, mas Deus, como Ele queria que a igreja, a palavra, aleluia, o ministério de Jesus, o testemunho de Jesus fosse expandido por toda a terra, então Deus, aleluia, através desses homens, a qual nós podemos ver que foi lido aqui pelo evangelista Ícaro, que esses homens já estavam ali em Antioquia e já tinham uma igreja ali presente. Então nós podemos ver que após esses anos, Paulo vai para Antioquia, Barnabé traz ele para Antioquia, e ali foi o que o pastor Romeu leu agora aqui, quando nós lemos aqui no nosso textuário, nosso texto básico, que diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Eles quem? Os líderes ali
na cidade de Antioquia. E Paulo, ele se torna um desses líderes, porque se você vê onde o pastor Ícaro leu, podemos ver que no finalzinho ali o nome de Paulo sai. Então Paulo, ele já era um líder também, ali junto com nossos irmãos, Barnabé e outros irmãos. Então, disse o Espírito Santo: aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, era a direção do Espírito Santo nesse momento. Nós podemos ver que Atos dos Apóstolos, sempre o pastor Wanderson, que está lá no Brasil, né? Com certeza está nos assistindo, ele diz aqui que é o Atos do Espírito Santo. Então, nós podemos ver que é Atos do Espírito Santo. Era o Espírito Santo na direção, era o Espírito Santo instruindo. E como nosso pastor, na terça-feira passada, ele disse que o livro de Atos dos Apóstolos, ele continua até hoje. E eu creio, irmãos, que é o Espírito Santo, aleluia, que conduz a sua igreja. É o Espírito Santo que conduz os seus líderes. É o Espírito Santo que fala ao coração dos seus líderes para que a sua obra venha a avançar. Aleluia. Então nós vamos, rapidamente eu vou passar aqui na introdução, e depois nós vamos começar a ver as viagens. A introdução diz assim: a igreja primitiva evangelizou o mundo gentil em aproximadamente 30 anos. O imperativo missionário de Atos 1:8 diz assim: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, era isso que Lucas escreve em Atos 1:8, que é as próprias palavras do nosso Senhor. Era e sempre será uma demanda que não admite constatação ou indolência. Movidos pelo Espírito Santo, os discípulos saíram a evangelizar e a discipular a todos os povos. Nenhuma nação deixou de ser contactada. Então, irmãos, nós podemos ver que no mundo gentílico, neste mundo a qual Paulo ele pregou, a qual os apóstolos pregaram, nós podemos ver que, aqui na nossa introdução, o comentarista diz que todo aquele povo ouviu a palavra de Deus. Todos ali naquela região ouviram falar, ouviram do testemunho de Jesus. Amém? Então vamos correr. Eu peço para a irmã passar, para nós vermos a sua primeira viagem. Então está aí no telão, para nós termos assim uma ideia, por onde foi que Paulo passou, por onde Paulo pregou. Amém? Primeira viagem missionária de Paulo, encontra-se em Atos 13 ao 14. De Antioquia a Chipre, podemos ver ali, que ele sai de Antioquia e vai ali para uma ilha chamada Chipre. E eles descem ali em Salamina, pregam e depois vão para Pafos. A primeira viagem missionária de Paulo ocorreu logo após ter sido ele comissionado pelo Espírito Santo. Aqui nós podemos ver que sempre é o Espírito Santo que separa, que fala, aleluia. Então eles foram comissionados não pelos líderes. Os líderes só apenas colocaram a mão em sua cabeça, aleluia, direcionando, ou melhor, direcionado pelo Espírito Santo. Orientado pelo mesmo Espírito Santo, os apóstolos juntamente com Barnabé embarcam em Seleucia, Porto Marítimo de Antioquia, lembrando que tinha várias Antioquias aqui nessa época, e essa Antioquia é da onde eles partem, que se chama Antioquia da Síria, tá bem, irmãos? Em direção à Ásia Menor, verso 4. Com isto, Lucas demonstra ser o Espírito de Cristo, o verdadeiro protagonista dos apóstolos. Então, irmãos, é o Espírito Santo, é Ele que faz, é Ele que fala,
É Ele que direciona, aleluia. Quando deixamos o Espírito Santo guiar verdadeiramente a sua obra, tudo flui, aleluia, tudo dá certo. Louvado seja o nome do Senhor. A obra de Deus avança, aleluia, quando verdadeiramente o Espírito Santo, irmãos, está no controle, aleluia. É muito triste, eu aprendendo aqui essa lição, é muito triste nós vermos líderes sem nenhum compromisso com o Espírito Santo, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum temor, aleluia, faz a obra de qualquer maneira, de qualquer jeito, aleluia, fazem das suas próprias convicções, louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui na igreja que estava iniciando, o protagonista era o Espírito Santo, é por isso que dava certo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, na cidade de Chipre, cidade natal de Barnabé, que era o amigo de Paulo, vamos se dizer assim, Barnabé era o discipulador de Paulo, porque quando ninguém queria Paulo, Barnabé foi lá, apresentou, discipulou, mostrava para os apóstolos que ele não era mais aquele homem perseguidor da igreja. Então nós podemos ver que Barnabé era tipo um discipulador dele, aleluia. Desembarcam em Salamina, onde havia uma considerável população judaica. Ali anunciavam a palavra de Deus à sinagoga local. Por quê? Eles anunciavam diretamente para as sinagogas, para os judeus. Rapidamente eu vou passar aqui. Por quê, irmãos? Um exemplo, se um jogador de futebol, ele vai para uma cidade ou para um país, é claro que ele vai procurar quem é fã ou quem pratica tal esporte. Então Paulo, para nós entendermos, era assim. Ele ia diretamente aos judeus. Por que ia diretamente aos judeus? Porque os judeus, eles já conheciam Deus, o Deus de Israel. Os judeus, eles já conheciam, aleluia, sobre o Deus Altíssimo, o Deus que criou os céus e a terra. Eles tinham a convicção, aleluia, ou melhor, Paulo, ele tinha a convicção que evangelizar os judeus, mostrar o sacrifício de Jesus para os judeus, seria mais fácil. Mas nós podemos ver que muitos, eles recebiam a palavra, aceitavam. Mas a maior perseguição de Paulo, Barnabé e os discípulos vinham dos judeus. Aleluia. Por quê? Porque eles não acreditavam. Então Paulo, ele ia primeiro aos judeus. Porque ele dizia, se eu pregar para o judeu, ele já conhece o Deus. Esse Deus que eu estou pregando. Então eles vão se firmar e vão se tornar discípulos, vão pregar, e assim a igreja vai avançar. Mas muitos não aceitavam. Aleluia. Aqui diz que João Marcos, que era primo de Barnabé, alguns dizem que ele era primo, estava com eles. Depois, viajando em direção à ilha de Pafos, proclamavam o evangelho de Cristo às suas aldeias e povoados. Aqui em Pafos é interessante que quando eles chegam ali na cidade, eles começam a pregar, a anunciar. E quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno de Deus, amando do Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, ele traz um impacto, irmãos. E aqui em Pafos a Bíblia diz que, vamos se dizer assim, um governador, um prefeito da ilha, ele ouve falar de Paulo e Barnabé pregando. Então manda chamar Paulo e Barnabé para ouvir a palavra de Deus. Por quê? A Bíblia ainda enfatiza que este homem era um homem inteligente, um homem sábio. Então, irmãos, quem procura a Deus, quem procura saber quem é Deus, é um homem sábio. Você aí em casa, quem procura saber de Deus, quem procura ouvir a palavra de Deus, é um homem sábio, inteligente. Aleluia. Então era um governador dessa ilha, e chama Paulo, e Paulo começa a pregar. Mas é interessante que começa aqui
A primeira afronta de quem? De Satanás, irmãos. Do diabo, porque é assim, quando a igreja avança e começa a evangelizar aqueles que verdadeiramente querem ouvir a palavra de Deus, o diabo se levanta, o diabo afronta, aleluia. E se você ver a história, quando eles chegam e esse governador da ilha, chamado Sérgio Paulo, aleluia, tinha tipo um capataz ou alguém que se dizia sábio, que a Bíblia e Lucas escreve dizendo que ele era um mágico chamado Bar Jesus. E esse impedia, irmãos, impedia que Paulo e Barnabé pregasse aquele homem, a João, a Paulo. Então, Barnabé pregando, Paulo pregando, ensinando, e este homem ali à espreita, tentando impedir que aquele governador ouvisse a palavra, aleluia. Então Paulo, irmão, se você ver a história, Paulo, ele se irrita com aquilo, ele se irrita, uma irritação santa, mas cheio do Espírito Santo, aleluia. E quando ele vê que esse homem queria atrapalhar, aleluia, a mensagem ser pregada para o governador da ilha, Paulo, ele se revolta, aleluia. Então ele profere algumas palavras a esse mágico, a este homem que praticava o mal. Então, as palavras de Paulo, aleluia, cheio do Espírito Santo, que profere a ele, e diz, se nós ver aqui a história, nós vamos ver que Paulo profere uma palavra que ele iria ficar cego por algum tempo. E imediatamente, irmãos, veio a cegueira aos seus olhos e ele ficou cego. Aí, o governador da ilha, vendo isso, creu. Creu em quê? Aleluia, num Deus que Paulo pregava, aleluia. Na palavra, aleluia, ele creu na palavra, louvado seja o nome do Senhor. Neste século que vivemos, não é diferente, não há diferença nos dias que vivemos. Tem muitos Bar Jesus que se diz servos, que se diz servir ao Deus Altíssimo, mas na verdade são verdadeiros filhos do diabo. Foi Lucas que escreveu. Mágicos e falsos profetas que tentam impedir a palavra de Deus avançar, aleluia. Tem muitos, irmãos, não é de hoje não, é desde o início da igreja primitiva, amém? Glória a Deus. De Chipre a Antioquia da Pisídia, ali em cima, passaram de Chipre e foram subindo. De Pafos subiram ao Rio Sexto. Paulo chega a Perge, e aqui diz que João Marcos, ele não quis mais prosseguir com eles, aleluia. Não entendemos porquê, mas alguns dizem que Marcos ficou com medo, porque Paulo e Barnabé estavam indo para uma região muito perigosa, aleluia. E nós sabemos que o evangelho, irmãos, é para homens e mulheres que têm coragem, aleluia. Homens e mulheres que têm, aleluia, coragem de pregar, aleluia. Outros dizem que era por conta daquela região ser muito úmida, e ali tinha uma espécie de uma doença, uma malária, ou uma doença assim, e alguns dizem que ele ficou com medo de prosseguir a viagem junto com eles. Região da Panfilha, cuja população era devota da deusa Diana, Ártemis. Após uma viagem de 160 quilômetros, o apóstolo chega em Antioquia da Pisídia, onde havia uma grande comunidade judaica e um posto militar romano. Na sinagoga local, Paulo proclamava o evangelho aos judeus da diáspora. Judeus da diáspora eram aqueles judeus que por conta da guerra foram morar em outros países e criam, aleluia, no Deus Altíssimo, que era um devoto do nosso Deus. Conduzindo muitos à convenção, não poucos prosélitos eram aqueles que se convertiam ao judaísmo, vamos se dizer assim, eram os gentios que se convertiam às leis judaicas e tudo isso aí, todos nós conhecemos a história.
também aderem à fé. No sábado seguinte, uma grande multidão congrega-se a fim de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, aonde eles iam, era pregada a palavra. Pelo menos nessa primeira viagem, era a palavra. Nós podemos ver que foram poucos milagres que Lucas narra, mas era a palavra, irmãos. Era a palavra de Deus que era pregada. Era a palavra de Deus, era o testemunho de Jesus que era anunciado. Aleluia. No sábado seguinte, a fama de Paulo correu em toda a cidade. E adivinha, quase toda a cidade foram ouvir a palavra de Deus, irmãos. Isso é poder de Deus. Isso é manifestada a glória de Deus, aleluia. Quando verdadeiramente pregamos a palavra, aleluia, a palavra genuína. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como de costume, aleluia, os judeus incrédulos, aleluia, porém saem e blasfemam e incitam a cidade contra o apóstolo Paulo. Verso 46, só para nós, aleluia, prosseguir. Mas Paulo e Barnabé, ousado de ousadia, disseram: era um mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais. Então os judeus rejeitavam. Primeiro era para eles, como eu disse no início, seria mais fácil um judeu se converter. Pelo menos Paulo pensava nisso, né? Aleluia. Os judeus devotos da lei, conhecendo a palavra de Deus, eram mais fácil, é isso que eu disse agora, para eles crerem, aceitarem a palavra de Deus e assim também se tornar pregadores da palavra. Então Paulo, ele tinha isso com ele, e ele pensava que pregando para os judeus iriam aceitar. Mas muitos, eram até os líderes das sinagogas que não aceitavam. Aleluia. Então vamos passar de Icônio ao regresso em Antioquia, que é o terceiro tópico aí da nossa lição, se você estiver acompanhando. Eu estou sendo bem breve, aleluia, porque eu creio que depois o nosso pastor vai trazer uma luz para nós melhor. Localizada no entroncamento entre Éfeso, Tarso e Antioquia, era Icônio, uma cidade muito estratégica, a difusão do evangelho. Como de costume, Paulo põe-se a evangelizar os judeus da dispersão. Muitos criam, outros proferiam em sua incredulidade incitar os gentios contra os apóstolos. Temendo por suas vidas, Paulo e Barnabé deixam Icônio e dirigem a Listra e a Derbe, cidade da Licaônia. Em Listra, que tinha como padroeiro Zeus, maior dos deuses gregos, o apóstolo prega e restaura a saúde de um coxo de nascença. Aqui é muito interessante, que nós podemos ver que aqui acontece um milagre. Então Paulo, ele está ali pregando, e a Bíblia diz que Paulo observa que tinha um homem ali que era coxo de nascença, e Paulo sente, o seu espírito sente, aleluia, que este homem tinha fé. Aleluia. Então Paulo, fitando os olhos nele, Paulo diz: olha, levanta-te e afirma-te em teus pés. Aleluia. Então a Bíblia diz que este homem foi curado. Aleluia. Este homem a levantou, aleluia, e começou a andar. Aleluia. Mas como Paulo e Barnabé estavam numa região, aleluia, onde ninguém ouvia falar de Deus, ninguém via esses prodígios, eles eram devotos de Zeus. Aleluia. Nós vamos ver aí na história aqui, os homens da cidade, o povo da cidade, aleluia, tem Paulo como um Deus, e Barnabé também. Aleluia. Então eles querem sacrificar Paulo e a Barnabé, e nós podemos ver que Paulo, com muita dificuldade, a Bíblia diz que eles com muita dificuldade, aleluia, fizeram desdobramento na mente desses homens, e eles não o sacrificaram. E no finalzinho aqui, nós podemos ver que vieram os judeus da onde eles já passaram, para assim também perseguir Paulo ali, para assim
aleluia, parar a obra ali, mas é interessante, e eu me alegro com isso, que nós podemos ver que nosso Deus, Ele sempre está com um passo à frente, aleluia. O nosso Deus sempre está com um passo à frente. O nosso Deus, Ele é o primeiro. O nosso Deus, aleluia, Ele sempre chega primeiro, aleluia. E assim a obra do Senhor ali, aleluia, foi pregada. Louvado seja o nome do Senhor. Logo em seguida, os que eram adoradores como deuses são tratados como escória, olha aí, da humanidade. Uma multidão procedente de Antioquia e Icônio, aonde Paulo tinha passado, incitava as pessoas a apedrejarem e a Paulo, que é dado como morto. No entanto, a semente ali plantada haveria de florescer, aleluia. Então nós podemos ver que aqui Paulo, ele foi apedrejado, foi dado como morto, jogaram ele para fora da cidade, aleluia. Mas interessante que Paulo, no outro dia, ele se levanta e entra de novo na cidade. Eu vejo isso aqui como um milagre que Deus fez, porque tinham dado ele como morto, aleluia, e Deus fez o milagre na vida de Paulo, aleluia. Aqui na sua terceira viagem, já vou correr para o final, aleluia, que eu já vou entregar para o pastor, que já, meu horário já foi embora. Em direção à Ásia, após a ruptura com Barnabé, podemos ver que aqui teve a ruptura. Barnabé queria levar João Marcos, que outrora tinha deixado ele na viagem. Paulo disse: não, com João Marcos eu não vou, se João Marcos for, eu também não vou. Então teve uma ruptura, aleluia. Então Paulo prossegue com Silas, que também era profeta, Atos 15, 32. Em Listra une-se um jovem grego-hebreu que se chama Timóteo, onde mais tarde Paulo escreve as 2 cartas a ele, amém? Deixando Antioquia, passa pela Síria e Cilícia, confortando as igrejas na fé, informando acerca da resolução do concílio de Jerusalém. A lição passada nós aprendemos sobre o concílio de Jerusalém, tá, irmãos? Em ato contínuo, atravessam a região da Frígia e da Galácia. Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo, sempre na direção dos Atos dos Apóstolos, interrompe a jornada. Também Paulo, aleluia, decide tentar ir para Betínia, irmão, e ali também o Espírito de Deus, ele impede Paulo ir para Betínia, porque era Deus, o Espírito Santo, que estava na direção. Tópico 2, em direção à Europa, que é interessante nós aprendermos um pouquinho. Entrou de Paulo é orientado numa visão a seguir para a Macedônia, rumo a Filipos, passa pela Somatrícia e por Neápolis, até chegar em Filipe. Esta foi a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho. Interessante, irmãos, que Paulo ele tenta ir para 2 lugares. Primeiro o Espírito Santo impede, depois o Espírito de Jesus impede. E aqui quando ele chega, aqui em Troade, ele tem uma visão, que é aquela visão que todos nós conhecemos, aonde ele vê um homem gritando e chamando: passa na Macedônia. Então Paulo ele ouve e vê que era a direção de Deus. Só que quando ele chega aqui em Filipos, aleluia, Paulo ele procura, irmãos, os judeus para pregar a palavra, mas ali ele não encontra. Paulo talvez poderia dizer: será que eu estou no lugar certo? Será que eu botei, aleluia, aqui no mapa Google, né? No Google Maps, a localização certa? Então ele não encontra judeu ali na cidade, e ele começa a pregar ali. Talvez
ele pergunta para alguns cidadãos ali daquela cidade: onde é que as pessoas que se lavam, as pessoas que faz a sua purificação estão? Aí aponta para a beirada do rio, aonde os judeus tinham o costume de se lavar. O judeu ou os devotos do Deus Altíssimo, aqueles que creram no Deus Altíssimo, se lavavam para quê? Para orar, para ler a palavra, a Torá. Então Paulo ele desce para ali ele encontra quem? Pregando ali? Lídia, a primeira mulher na Europa a ser evangelizada e aceitada, e ela aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Ali também nessa cidade foi aonde Paulo foi preso, ele e Silas, aonde que com poder e glória Deus ele sacode a prisão e as cadeias se abrem. Paulo, aleluia, fica com a prisão aberta. O carcereiro quer se matar e Paulo diz: não faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui. E nós sabemos da história que o carcereiro e toda a sua casa aceitaram a Cristo. Então ali se forma mais uma igreja. É interessante, irmãos, que Deus, aleluia, Ele é o protagonista de toda a obra. Aleluia. Deus é Ele que dá a direção para toda a sua obra. Aleluia. Paulo poderia pensar: eu estou no lugar errado, aleluia, mas não, ali era o lugar certo, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo chicoteado, mesmo indo para prisões, aleluia. Mas acreditem, irmãos, que na prisão, aleluia, é muito conteúdo para nós, mas já vou entregar para o meu pastor, peço até perdão, já passou 10 minutos. Na prisão é interessante que eles machucados, presos, aleluia, eles estavam murmurando, eles estavam chorando, tristes, aleluia, eles estavam cantando um hino ao Deus Altíssimo, eles estavam orando, aleluia, buscando, aleluia, felizes, aleluia. Esse é o verdadeiro evangelho, irmãos. Aleluia, na perseguição, nas lutas, aleluia, nas afrontas, aleluia, devemos estar felizes, porque, aleluia, a nossa terra não é daqui, nós só estamos passando. Aleluia, glória a Deus. Então nessa segunda viagem eles regressam, passam por Atenas, todos nós conhecemos a história, eu não vou prolongar aqui. Mas ali em Atenas, alguns estudiosos queriam ouvir de Deus, uns ouviram, outros disseram: olha, mais tarde, outro dia, tu fala para nós essas palavras. Mas muitos ali creram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Depois Paulo ele dirige-se a Corinto, e ali em Corinto ele fica aproximadamente 1 ano e 6 meses, é o período que ele mais passa ali em Corinto. Os irmãos estão vendo ali em cima, de Atenas, vai para Corinto. E ali ele prega a palavra de Deus. Ali, Paulo em Corinto, queria, por conta da perseguição, queria ele ir embora de Corinto. Mas o Espírito de Deus, como sempre, é o protagonista da missão. Aleluia, disse: Paulo, não fique com medo, não temas. Abre a tua boca e prega, fala da minha palavra, porque muitos eu tenho nesta cidade, aleluia, para ser salvo, aleluia. E Paulo prega ali, fica ali 1 ano e 6 meses aproximadamente, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele ainda caminha, voltando, passa em Éfeso, aí desce ali para Cesareia, Samaria, Jerusalém, aí ele volta para Antioquia, onde é a base, aleluia. A sua terceira viagem missionária, eu peço aos irmãos que depois, no livro de Atos, vocês se aprofundam, que isso aqui é muito interessante, irmãos, é muito importante para nós. Então a terceira viagem missionária passa assim, a gente pensa que passa muito rápido, mas só que Paulo ele visita, irmãos, quase
mais da metade do caminho que ele fez na sua segunda viagem. Então ele vai para Éfeso, e ali em Éfeso Deus faz prodígios de maravilha, bruxos se convertem, bruxos queimam seus livros, e Deus faz aquele reboliço, a palavra de Deus é anunciada, pregada, e Deus faz a sua obra. O que eu quero dizer, irmãos, como eu disse no início, que quando nós verdadeiramente estamos na direção do Espírito Santo, dá tudo certo, tudo flui, aleluia. A obra do Senhor, ela cresce, e eu louvo a Deus, irmãos. Eu quero deixar isso aqui no finalzinho, porque eu sei que tem muitos em casa que estão ouvindo. Eu louvo a Deus de estar numa igreja que tem as características daquilo que foi pregado no início, aleluia, desses missionários, irmãos. E eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, pela vida do pastor Santos, obreiro, meus irmãos. Eu amo vocês, porque eu vejo no rosto de vocês, aleluia, o verdadeiro evangelho que foi pregado lá no início. E eu quero aqui passar para o meu pastor, para ele dar continuidade. Tinha muita coisa, mas o tempo é curto, e eu creio que ele ainda vai falar ainda conosco aqui. Glória a Deus. Seletos, adefenses, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem que